Shalom, meu nome é David e esse canal é sobre dúvidas frequentes sobre a Bíblia. Hoje a pergunta é sobre o que é pecado e o que é dogma. Pecado é muito simples. Tudo que vai de encontro à palavra de Deus, tudo que sai da instrução, da orientação, do que Deus ordenou na sua palavra, está se desviando da palavra de Deus, está errando o alvo, está fora da instrução. Tudo que está fora da instrução, fora do alvo, fora da palavra de Deus é pecado. Pecado é uma coisa que não muda. Por quê? Porque Deus ele passou a sua instrução e ele não muda. Como Deus não muda, a sua palavra também não muda. Pecado sempre será pecado. Sempre foi, é e sempre será pecado. Dogmas são conceitos através de elasticidades da Bíblia, interpretações além do que o texto está dizendo, que se torna como uma regra. Porque todos nós sabemos que existem interpretações da Bíblia, mas a partir do momento que nós fazemos uma interpretação da Bíblia, ampliando aquele conceito e tornando uma coisa que era um conceito mais amplo, sem ter na palavra de Deus isso, nós estamos criando um dogma. É uma regra, e quando a gente fala que é um dogma, é porque se a pessoa não fizer aquilo, ela é considerada como se estivesse pecando, como se estivesse desobedecendo a palavra de Deus. Então, pecado é pecado, vai ser pecado sempre. Não vai mudar esse conceito. O que Deus falou que é pecado, é pecado. Os dogmas, de vez em quando, você vê uma coisa ou outra mudando, que não tem embasamento na palavra de Deus. Então, isso são dogmas. Eu vou dar apenas 3 exemplos aqui de dogmas, porque esse canal vai falar sobre várias coisas. E esse vídeo aqui vai ser como base. Toda vez que você tiver dúvida, quando eu falar sobre dogma, ou quando alguém falar sobre dogma, você lembra desse vídeo. Eu vou dar 3 exemplos de dogmas aqui. O primeiro exemplo é em Lucas capítulo 6. Nos primeiros versículos nós temos que Jesus estava andando com os seus discípulos e eles estavam colhendo espigas de milho e estavam comendo as espigas de milho. E as pessoas falaram, mas hoje é o santo dia do Shabat, do sábado, e não se pode fazer a colheita. Então, qual é a regra que o Senhor deixou? Quando o povo de Israel estava no deserto, eles não poderiam colher o maná no sábado. Eles só poderiam colher até sexta-feira. Deus daria a porção dobrada sexta-feira para que no sábado eles não precisassem colher. Essa colheita do maná, que seria no sábado, era um trabalho, não era uma coisa apenas para se colher. Diferente do que aconteceu com os discípulos, eles estavam colhendo espigas, mas não com a finalidade de trabalho. Era uma finalidade para se alimentarem, sem ter aquele compromisso de colher X quantidade de milho para gerar alimentação e trabalho. No deserto tinha que colher uma quantidade para sustentar a sua família, ou seja, trabalho. O segundo dogma é no Evangelho de João capítulo 9, versículos 6 ao 14, que Jesus curou um cego fazendo lama nos seus olhos. A Bíblia relata que Jesus cuspiu na terra, fez lama, colocou nos olhos do cego e mandou ele lavar o rosto. Muita gente não entende esse dogma. E para entender esse dogma, só sabendo a cultura judaica. Por quê? Existia uma certa interpretação que, por o sábado ser o dia santo, eles não poderiam fazer remédio, porque fazer remédio seria um trabalho. E Jesus, em nenhum momento, ele falou sobre esse assunto. Porém, ele demonstrou na prática que isso era uma interpretação que não tinha sido passada por Deus. Então, quando Jesus pega aquele cuspe e faz uma lama, para os judeus era como se ele estivesse fazendo um remédio. E no dogma deles, na interpretação deles, não pode fazer remédio no sábado porque há trabalho. Então Jesus demonstrou ali que aquilo era uma interpretação deles
e que na verdade era apenas um dogma e não um pecado. Você poderia sim fazer remédio no dia de sábado. Algumas pessoas ficam assim em questionamento em relação a guarda do dia, mas em Israel eles fazem a guarda do sábado, mas os prontos-socorros funcionam. Os atendimentos médicos de urgência funcionam. Por quê? Porque isso daí é uma questão de vida. É bem diferente do conceito que Deus passou. Deus passou o dia santo para preservar a vida e não para tirar a vida. O terceiro e último dogma deste vídeo é sobre acender fogo. Em Êxodo 35, versículo 3, tem que não acenderás fogos nas suas casas no dia do Shabat, no dia do sábado. Então, para se fazer fogo, era necessário colher a madeira, colher a lenha, gerar todo aquele atrito para se fazer fogo. O que acontece hoje em Israel? Mesmo que você seja uma pessoa de fora, você se hospeda em um hotel e o hotel tem 3 elevadores. Ele vai ter um elevador, que é o elevador Shabbat. Esse elevador você não aperta o botão para ele chegar no seu andar, e quando você entra nele, você também não aperta o botão para chegar no andar que você quer. Ele abre e fecha as portas em todos os andares, porque a pessoa não vai precisar apertar o botão. É um dogma baseado nesse versículo, que não acenderás fogo nas suas casas, porque quando você aperta o botão, se gera uma centelha. Olha a diferença que tem entre a época que o povo estava saindo do Egito em direção a Israel, que para gerar fogo se tinha todo aquele trabalho braçal, ou seja, gerava um estresse, gerava assim um trabalho, e a diferença de você apertar o botão para chamar o elevador ou apertar o botão para chegar no andar desejado. Esses foram 3 exemplos de dogmas. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva no canal, ative aí o sininho para ter as notificações dos novos vídeos. Shalom Vrahá, paz e bênçãos para você.